Nós vamos fazer a nossa meditação no livro de Josué. Josué, capítulo 1, leremos os 9 primeiros versos. Ó Senhor, nós te damos graças por termos diante de nós a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é preparada para o Senhor, para a nossa edificação. Pedimos-te a bênção de ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz, os Teus princípios, ensinamentos das nossas vidas. Prepara os nossos corações, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Leitura então, Josué capítulo 1, versos 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Amém. Isso é maravilhosa palavra do Senhor. O texto vai nos contar um pouco do princípio aí do ministério de Josué agora, como líder da grande nação de Israel. E nós vamos pegar nesse texto aqui, alguns princípios, tentar aplicar nas nossas vidas. A história de Josué é uma história muito, muito interessante, muito bonita, e é um referencial de vida de servo de Deus, que a gente fica relendo e fica vendo como é que aquele servo de Deus procedeu, de como é que Deus tratou com ele, e a gente fica desejoso de ver na nossa vida, na igreja de hoje, esses princípios que norteavam a vida do Josué. É sobre isso que vamos falar nessa manhã. O primeiro deles é esse de esperar o tempo de Deus. Eu sempre coloco assim uma observação de discernir o tempo de Deus. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, discernindo o tempo, porque senão o tempo passa, aquilo que está esperando passa e a gente não percebe e fica para trás. Então, precisamos esperar com discernimento. Essa expressão que aí aparece no verso 1, sucedeu depois da morte de Moisés, essa expressão revela essa ideia de tempo. Depois da morte de Moisés, a gente que conhece a história, lembra que essa é uma expressão que tem a ver com eventos históricos. Os 40 anos de deserto, né? A gente lembra da história de Josué. Josué foi um daqueles que quando Deus tirou o povo do Egito para levar para a terra Canaã, separou-se 12 líderes. Josué estava entre esses 12. E
E eles foram lá e olharam a terra prometida e voltaram animados. Ele e o Caleb voltaram animados, dizendo: Deus nos prometeu, a terra é boa, nós vamos tomar posse e vai ser uma bênção. Eles eram 12, 2 entenderam isso, que andar dentro da vontade de Deus, a despeito dos desafios que eram enormes, e que às vezes a nossa vida também são enormes, mas estar dentro da vontade de Deus, a gente pode encarar os desafios corajosamente. Josué é esse tipo de gente. Mas aí 10 dos 12 acharam que não, que os desafios eram grandes demais e que não deviam entrar na terra prometida. E aí então Deus resolveu disciplinar o povo por causa disso. O povo, os 10 não apenas tiveram uma leitura errada do que Deus tinha pela frente, mas também contaminaram os outros, fizeram divulgações equivocadas, e o povo todo se voltou. O capítulo 14 de Números vai descrever isso. Se voltou contra o Josué, o Caleb e o Moisés. E aí então Deus determinou que eles passariam 40 anos no deserto, peregrinando por aquela terra seca, até morrer aquela geração de adultos daquela época, porque não creu, não percebeu, não atentou para aquilo que Deus estava fazendo. E aí eu fiquei lendo isso essa semana de novo, né? Já li isso muitas vezes, vocês já leram. Fiquei lendo e fiquei me colocando no lugar do Josué, porque o Josué, ele é aquele que foi escolhido para ir visitar a terra, e quando ele volta, ele traz um relatório: vamos tomar, Deus nos entregou a posse da terra. Os desafios são grandes, os opositores são poderosos, mas Deus nos entregou a terra, então vamos tomar posse dela. Mas aí quando Deus disciplina o povo, Deus diz: vocês vão rodear aqui o deserto, passar 40 anos sob disciplina, até morrer esses adultos aí. Aí eu passei a dar uma olhada na vida de Josué. Eu não vi uma única vez ele reclamando. Uma única vez. Qual que é a ideia que Josué pegou? Nós vamos aproveitar esse tempo de Deus. Deus nos deu esse tempo aqui no deserto para tratar conosco, e nós vamos aproveitar esse tempo. Fiquei meditando nisso essa semana, porque ele poderia ficar revoltado, chateado. Já viu o crente revoltado com Deus, chateado? Deus não fez o menino birrento, Deus não fez o que eu queria, agora eu fico birrento. Josué não. Josué entende que Deus tem um tempo de espera para eles, e que Deus não vai apenas disciplinar aqueles desobedientes, aqueles que estão mal entendidos. O crente mal entendido das coisas de Deus? Deus não apenas vai disciplinar esse, mas Deus vai preparar os outros, para quando chegar a hora de tomar posse, estarem preparados. Então esse é um tempo precioso. Fiquei pensando nisso. Tempo de peregrinação pelo deserto, tempo de escassez, de dificuldades imensas, terríveis. Josué entendeu que esse é um tempo proveitoso. Tempo para ser preparado. Um tempo para despir de algumas coisas que estavam desagradando a Deus. Aquela geração, nova geração, precisava aprender, se moldar, se tornar servos do Deus verdadeiro. Josué percebeu isso. E percebeu também, agora nós vamos falar sobre isso, né? Percebeu também que agora é hora de entrar na terra prometida. Porque tem isso, né? Deus disse: agora é hora de você ficar quieto nessa situação aí. Mas Deus aparece e diz: agora é hora de você seguir em frente, de enfrentar os desafios que tem pela frente. Josué tem esse discernimento do tempo de Deus para a sua vida. Irmãos, eu acho isso elementar. Elementar. Precisamos discernir o tempo de Deus para nós. O que Deus tem para nós? Qual que é a hora de Deus para a realização das coisas da nossa vida, ou para a realização das obras de Deus por meio de nós? Deus tem um tempo das coisas. Não é assim como a gente gostaria. Não é assim como a gente gostaria.
É no tempo de Deus. E aí a gente vai aprendendo a lidar com isso na vida. Não é fácil, né? Porque a gente aqui tinha uma caminhada de 2 semanas e dura 40 anos. Isso não é fácil. Mas a gente precisa discernir e se enquadrar e dizer: Deus, quero viver de maneira preciosa cada um dos dias que eu tenho para a minha vida para cumprir os propósitos do Senhor. Parece que Josué entende isso. Entende que enquanto estamos esperando, estamos sendo treinados e preparados para enfrentar e superar os grandes desafios dentro do propósito que Deus tem no futuro nosso. Meninos e meninas, Deus tem. Aqueles que estão mais velhos, a gente já consegue fazer essa leitura, né? A gente consegue olhar para a gente lá atrás e consegue ver os caminhos que Deus tinha para a gente, que a gente não percebia. Mas Deus sabe como nos preparar no tempo de hoje para que a gente cumpra os propósitos dele no dia do amanhã. Então a gente precisa de estar atento a isso. Deus está no comando, está cuidando, direcionando, e Ele tem um tempo para todas as coisas. A gente precisa se acomodar a esse tempo. A gente às vezes esquece, mas eu tenho essa tendência. Deus tem trabalhado muito na minha vida. A tendência de querer resolver as coisas e seguir em frente. E Deus tem tratado comigo, trabalhado comigo isso, porque tem um tempo dele, as coisas acontecem no tempo dele, e Deus tem nos ensinado que nós precisamos aproveitar esse tempo dele. Ainda que não esteja do jeito que a gente gostaria, ainda que você não esteja naquele trabalho que gostaria, ainda que não esteja nos relacionamentos que gostaria, ainda que as coisas não estejam do jeito que você gostaria, Deus está aproveitando esse tempo aí para preparar você. A gente lembra do Salmo 27, que eu gosto tanto, né? A gente, com o passar do tempo, na convivência, a gente vai descobrindo os textos que o outro mais gosta. O Salmo 27 eu gosto muito. Lá no final, depois de dar uma série de princípios e de conselhos, no final, o salmista diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Não é espera esmorecido, enfraquejado, desanimado, não. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. A ideia é: vá vivendo o tempo de Deus e valorizando aquilo que Deus tem para você no dia de hoje. Meus irmãos, meditei muito nisso essa semana. O Josué que quer entrar na terra prometida, o menino vigoroso, e os anos vão passando, mas a gente não vê ele reclamando, não vê ele chateado, a gente vê ele aproveitando. Aonde é que está a bênção? Aonde é que eu estou aprendendo? O que Deus está fazendo nesse tempo de espera? É isso que eu quero viver, e isso é importante para as nossas vidas. Talvez Deus esteja fazendo isso de maneira ampla nesses dias, ensinando a gente a esperar o tempo dele para as coisas. Espera pelo Senhor, espera o tempo do Senhor. Tenha discernimento do tempo do Senhor. Isso é elementar na vida. Se você é alguém disciplinado, que gosta de planejar a sua vida, a gente faz um cronograma, né? A gente faz um cronograma da nossa trajetória. E aí, às vezes, Deus fala assim: opa, aqui nós vamos parar um tempo aqui. Depois a gente vai mais, vamos parar um tempo aqui. A gente precisa de discernimento. Muito bem. E aí eu vou enfatizar, né? Esperar o tempo de Deus não significa a gente ficar emburrado, chateado, reclamoso. Não. Significa a gente ficar atento, dizer o que Deus tem para hoje. O que é para hoje. O que Deus está fazendo nesse momento. Então eu vou aproveitar. É isso aqui que Deus tem. Às vezes eu converso com alguns e falo: não, quando tiver aquilo lá, aí eu vou me esforçar por aquilo. A vida de Josué é alguém modelo para a gente. Não é isso que Deus tem hoje? Então, é fazer com todo zelo, com toda dedicação, esperando a hora certa, porque a gente precisa ser aprovado nesse período para poder entrar no próximo. Então, essa preocupação, nesse tempo de espera, cumprir com todo o propósito de Deus zelosamente. Você está cumprindo zelosamente ou está sendo negligente, querendo se ver livre desse tempo? Não, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo. Você sabe aí o que Deus está falando com você. Eu não vou nem ficar especificando muito. Né? Aproveite o seu tempo. Aproveite o seu tempo.
Muito bem, vamos para o próximo ensinamento aí, que é maravilhoso. É que Deus fala com Josué. Eu fico maravilhado com isso, vocês já sabem, né? E Deus fala com Josué. Deus falou com Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este o Senhor, falou com Josué. O Rei da glória, o Senhor do céu e da terra, vem e fala com o sujeito, menino, jovem, o Josué. Nós estamos lendo a Bíblia, você está lendo a Bíblia? Nós estamos lendo a Bíblia e estamos vendo que Deus é um Deus que interage. Não é um Deus aquele Deus ausente, além. Tem gente falando sobre isso aí, né? Não. O Deus da Bíblia, o meu Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que vem, é um Deus que interage, é um Deus que fala conosco, é um Deus que nos orienta. Em relacionamento. Deus tem relacionamento com os seus. O presbítero Paulo não devia ter vindo no culto. Chegou me contando: pastor, eu estou tendo experiências maravilhosas madrugadas com Deus. Acordo pela madrugada e vou buscar a Deus. E estou tendo experiências maravilhosas. Deus fala com o seu servo. Se o servo de Deus estiver querendo, atento, Deus fala. Às vezes fala, sabe quando... Tem alguns meninos aí, né? Já viu quando a mãe fala e o menino não escuta, não percebe? E a mãe fica repetindo. Isso é nós, né? Com Deus. Ficar atento. Opa! Meu pai falou, minha mãe falou. Opa, Deus falou. Atento. Lá em casa a gente já desenvolveu essa prática. Deus falou comigo. Eu já corro e conto para toda a família. Opa, Deus falou comigo hoje. Nós vamos. Não é um Deus além, ausente. Não. É o Senhor da glória, o nosso Deus. É o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é pessoal, ele vem e ele fala, e a gente pode escutar a sua voz e dizer: opa, Deus falou comigo. E aí precisa de sabedoria, né? Que em meio a tantas vozes, né? Imagina Josué, em tantas vozes. Lá no deserto, tanto de vozes. Milhares de pessoas, né? Serão milhões. Dizendo: não dá, ir para a terra de Canaã é difícil, precisa voltar. Um monte de voz. O Josué está beirando a tenda, tentando ouvir a voz de Deus. Porque tem tantas vozes contrárias, tem tantas vozes dizendo outras coisas. Em meio a tantas vozes, a voz daqui de dentro, né? A voz de dentro que sai forte, cabecinha nossa, o coração. Às vezes a gente querendo coisas que Deus não tem para nós. São vozes. E a gente precisa ficar atento para discernir a voz de Deus. Êxodo 33. Preguei sobre isso aqui, né? Qualquer dia a gente prega de novo. Relembrar. Êxodo 33, um texto lindo. Nos conta que Josué não se apartava da tenda. Tinha uma tenda onde Deus se manifestava e ele estava por ali, querendo ouvir a voz de Deus. Estava sempre buscando a Deus e querendo ouvir os seus comandos para a sua vida. E agora aqui é uma ocasião especial, né? Ocasião especial. Em ocasiões especiais, Deus fala conosco de modo especial. O grande líder Moisés está morto. 40 anos, o povo perguntava: Moisés, o que nós vamos fazer? Moisés tem a direção. Moisés tem comunhão com Deus e tem direção. Agora Moisés está morto. O capítulo 34 do Deuteronômio vai contar que eles passaram 30 dias chorando a morte de Moisés. Não tiveram nem como velar. Deus não deixou velar o Moisés, né? Muita gente reclamando nos nossos dias de não poder velar o ente querido. Moisés é um sujeito querido para esse povo. Importante. Deus disse: vocês não vão velar. Eu é que vou cuidar disso. E Josué, capítulo 1, é o contexto do velório. Acabou o velório de 30 dias.
Então tem a morte do grande Moisés, o grande líder, tem essa crise, né, do povo, o que nós vamos fazer agora, e a falta de direção, tem tudo isso. E aí Deus vem e fala com Josué. Dá a direção. Moisés morreu, Deus continua vivo. Deus vai continuar orientando o povo. Aí a gente precisa lembrar de alguns princípios, né? Algumas verdades que norteiam a gente nessa premissa de que Deus fala conosco. Relacionamento com Deus implica direção dele para as nossas vidas. Mas Deus não se propõe a nos revelar todo o futuro. Tem crente que fica querendo saber o futuro todo. Buscando revelação para saber o que vai acontecer toda a vida. Os crentes gostam muito disso. Isso na Bíblia isso não tem embasamento bíblico. Isso é alheio às Escrituras Sagradas. Lembra do Abraão? Abraão, eu preguei sobre ele aqui, né, nesses dias. Abraão, Deus falou para Abraão, Abraão, tem um projeto para você. Você larga tudo isso aí que você está fazendo. E vem. Abraão diz, vem para onde? E Deus diz, opa, agora isso é depois eu te falo. Você vem que eu vou te mostrar. Deus vai mostrar a Abraão que ele deve largar aquilo e começar uma nova vida. E os outros passos seguintes, Deus vai mostrando. E aí a gente vai ver isso em toda a Bíblia. Aí tem uma passagem que eu gosto muito, que é Atos 20, onde os crentes, os líderes da igreja, estão preocupados com o Paulo apóstolo, porque o Paulo está indo para Jerusalém. O pastor vive essas coisas maravilhosas. E aí os presbíteros zelosos com o Paulo, né? Diz, Paulo, não vá para Jerusalém, fica aqui nós vamos cercar você de cuidado, fica quietinho aqui. E Paulo diz, eu estou indo para Jerusalém sabendo apenas que Deus quer que eu fique não mais aqui, mas que eu vá para Jerusalém. O que vai me acontecer lá, eu não tenho ideia. Deus não falou comigo ainda, Ele vai falar quando eu chegar lá. E Paulo larga tudo, o conforto, aquele cerco de amizade, aquele cerco de proteção humana, e vai para Jerusalém, e chega lá, Deus vai cumprindo os propósitos na sua vida. Então fica tranquilo. Preocupado demais com o dia de amanhã. Preocupe em ouvir a voz de Deus e comando para hoje. Ou para essa semana, ou para esse próximo passo. O que Deus tem para esse próximo passo? Isso eu preciso saber. Não, esse passo agora é deixar. Não preciso deixar. Aí esse passo agora é tomar essa medida. Então eu preciso tomar. Precisa muito além disso. Deus sabe como cuidar de seus filhos. Então, se você tem mais de 10 anos de crente, você já aprendeu que Deus sabe cuidar de seus filhos. Muito bem. Os pais humanos não sabem cuidar muito bem, mas Deus sabe muito bem. Quero dizer basicamente isso hoje, nesse ponto. Que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Fico agoniado quando eu vejo pregadores que dizem que Deus não fala. Fico agoniado com isso, porque não é isso que eu vejo na Bíblia. Eu vejo na Bíblia um Deus que intervém, um Deus que se revela, um Deus que interage, o Deus do céu e da terra, ele vem e interage com os seres humanos, e ele falou aqui com Josué, e ele fala com seus servos, e nós precisamos ficar atentos à sua voz, porque isso é algo indispensável para a nossa trajetória no reino de Deus. Quando reúnem os homens, eu fico com medo, porque os homens tendem a dar uma direção. Isso é um perigo. Quando a família reúne, vamos tomar uma direção, é um perigo isso. Mas quando a gente busca a Deus, diz, Deus dá a direção, aí é seguro. Aí, quando Deus fala para mim, Saulo, vá por aqui, aí é uma segurança. Quando os homens falam, eu fico em dúvida, com medo, preocupado. E como é que eu escuto a voz de Deus? A turma da Antioquia está acostumada com isso. Leitura bíblica, jejum, oração. Leitura bíblica, jejum, oração, conversa com os irmãos mais maduros e ficando atento. Ô Senhor, o que o Senhor tem? E Deus é rico no seu jeito de falar. Não limita Deus do jeito que vai falar, não. Deus fala do jeito que Ele quiser. Tem dia que eu acordo no meio da noite, né? Sou pastor presbiteriano, teologia reformada,
Estudei no seminário rigoroso, teologia reformada. Um dia que eu acordo no meio da noite, cutuca minha esposa e diz, Deus falou comigo aqui. Vamos orar por isso que Deus está falando. Para mim, meu Deus é o Deus de Josué. É um Deus que fala, interage. Um dos maiores problemas dos crentes nossos é tomar decisões sem a orientação do Senhor. Agir pela nossa cabecinha, pelo nosso coração, isso é indevido. Nosso Deus é um Deus que fala, precisamos ouvir sua voz. Na reunião da igreja reunida, né? Uma bênção. Deus fala. Aconteceu muito comigo na Antioquia. Vem para o culto, uma preocupação, uma coisa para resolver. Aí a gente começa o culto e logo Deus usa a igreja, alguém da igreja, fala comigo, uma alegria. Ficar atento. Nosso Deus está no nosso meio, se movendo, falando. Fica disperso, não. Tem um mal da cultura da época, né? De que o outro fala, a gente não dá muito valor. Não, fica atento às falas, porque Deus está nas falas aí. Irmãos, a gente for andar pela nossa cabecinha, pelas nossas ideias, perdido, andar pelo Senhor. O Senhor que diz a hora de ir, a hora de ficar. Os meninos e meninas, né? Como é que eu vou escolher a profissão, gente? Como é que eu vou saber daqui a 10 anos qual que é a profissão? Como é que eu vou escolher com quem vai casar? Está de olho no que vai casar, né? Às vezes o menino fica de olho no outro que quer namorar, casar. Vai perguntar para Deus. Porque Deus fala de maneira maravilhosa. Deus tem falado ao longo da história. E aí Deus fala, e o conteúdo da fala de Deus para o Josué aí é desafiador, e às vezes Deus nos desafia mesmo. Olha aí, verso 2. E aí vou dizer uma coisa para você, estava lendo lá em casa, e normalmente eu prego o sermão lá em casa, sempre eu prego lá em casa para os meninos e para minha esposa, e para depois eu pregar aqui na igreja. E aí, ontem eu preguei esse sermão lá em casa. Nosso culto familiar. Aí eu lembrava lá junto com a minha esposa das vezes que Deus falou e nos apresentou desafios grandes, difíceis, pesados. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, ó. Verso 2. Deus disse para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Isso era uma calamidade, né? Um líder extraordinário, 40 anos à frente, agora está morto. Os grandes líderes morrem. As mães morrem, né? As mães não deviam morrer, as mães morrem. Os grandes líderes morrem. Não precisa acostumar com essa ideia. E eu fiquei pensando nisso também essa semana, em que Deus disse, deixa o povo velar o Moisés. Velar, né? Chorar o Moisés, porque não podia nem ver o corpo, não tinha corpo lá. Passou 30 dias, Deus falou, agora vamos seguir em frente. A vida precisa continuar. Moisés ficou aqui e nós vamos continuar. Isso é uma coisa também que nós precisamos pegar para nós, né? Pegar para nós. É duro? É duro. Deixar o Moisés para trás e seguir em frente mas isso é necessário. Isso é necessário. Chora. Seca as lágrimas, lava o rosto, troca a camisa e vamos seguir em frente, que a vida continua para quem não morreu. Olha aí, verso 2. Deus disse, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como prometi a Moisés. Aí ele vai seguir falando. Deus, como falei, né? Eles haviam perdido Moisés. Servo, um líder extraordinário. Contudo, precisavam prosseguir.
prosseguir, enfrentar desafios humanamente superáveis. E aí é uma outra coisa que eu gosto muito disso. Porque a gente tende a buscar comodidade, buscar caminhos mais fáceis. Isso é natural dos seres humanos. A gente fica procurando aonde é que eu vivo mais tranquilo. A gente gosta disso, mas não é bem assim no reino de Deus. Deus propõe aqui para eles prosseguirem enfrentando desafios que humanamente não tinha jeito de enfrentar. Então, se Deus te chamar para fazer coisas grandiosas, você deve olhar para você mesmo e dizer, eu não dou conta, não tem jeito. Mas Deus está chamando, então vamos em nome do Senhor, na força e no poder do Senhor. É assim que Josué vai. Passar o Jordão era um desafio lá impossível. Quem estuda lá sabe que naquela época do ano não tinha jeito de passar o Jordão. Deus fala, é interessante demais aqui a sequência, os versos 10 e 11 vão dizer... Então Deus mandou passar o Jordão, mandou guiar aquele povo todo e mandou invadir as fortalezas que tinha lá do outro lado. Jericó foi a primeira, uma fortaleza, um povo muito mais poderoso. Mas olha a iniciativa que Josué tomou, verso 10. Então ordenou Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuíres. Como é que eu fiquei pensando, eu no lugar de Josué, né? Sempre fico me colocando nessa situação. E vamos para a beira do rio, nós vamos passar o rio em 3 dias. Alguém chega para Josué vai passar como? Eu não sei, não tem jeito de passar não. Mas Deus o sabe. Deus o sabe. Aí se vocês conhecem a história, talvez nas próximas semanas eu pregue sobre isso. Aí aquilo que não tinha jeito de eles fazerem, e era passar o rio, o Senhor mandou que as águas parassem. E as águas pararam num grande montão, capítulo 3 lá vai dizer isso, e eles passaram a pé enxuto. O Senhor sabe como nos fazer passar por aqueles lugares que não tem jeito. O Senhor sabe. Nós precisamos de nos dispor a prosseguir a despeito dos obstáculos e enfrentar os desafios que Deus tem para nós. Não topa desafio só seu, não. Isso é um outro problema, né? Eu vou enfrentar isso, eu sou corajoso, né? Mexe com isso, não. Desafio bom é o desafio que Deus nos dá. Deus disse, é isso que eu tenho para você, meu filho. É isso que eu tenho para você, minha filha. Aí pode enfrentar. Seguro. O Senhor vai à frente, abrindo o caminho. Glória a Deus. Li lá em casa com os meninos o capítulo 11 de Hebreus. E o capítulo 11 de Hebreus diz que disposição para enfrentar grandes desafios é uma marca dos heróis da fé. Leia o capítulo 11 lá na sua casa hoje, capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus faz uma lista dos heróis da fé e diz, eles enfrentaram desafios que humanamente falando não tinha jeito. Mas o Senhor estava à frente, abrindo caminho, fazendo coisas extraordinárias. A gente vai chegando num ponto da vida e vai envelhecendo, assim como o irmão Visconde. A gente vai ficando mais fraquinho, né, fisicamente. Vai perdendo aquele vigorzão que a gente tinha. Mas se a gente está andando com Deus, a gente vai se enchendo de coragem. Dizer, Deus, o que o Senhor tiver, eu topo. É uma coisa... Confiança não está no homem, no Senhor. É natural que seres racionais procurem os caminhos mais fáceis. Quando eu vejo alguém caçando o caminho mais fácil, você está sendo humano, não é sujeito. Caçando o caminho mais fácil. Você é humano. Porém, a Bíblia nos mostra, com muita ênfase, que Deus não nos chama para comodidade, conforto, a vida fácil. Não. Não. Alguém citou aqui o Paulo apóstolo. Depois que Paulo se converteu, Deus chamou ele para grandes desafios. Aí tem uma fala, né, de um herói da fé dizendo que você e Deus contigo é mais forte do que qualquer desafio. Você e Deus contigo é capaz de superar qualquer desafio que tiver pela frente. Qualquer. Deus nos chama para fazer coisas impossíveis.
Você acredita nisso? Deus nos chama a fazer coisas impossíveis, a fim de nos mostrar que não é uma questão de capacidade humana, mas de poder de Deus. Deus sabe que nós não somos capazes. Ele só quer a nossa disposição, como nós já falamos a respeito de Josué. Então, quando se coloca um grande desafio diante de nós, a pergunta é: Senhor, o Senhor está nesse negócio? O Senhor vai conosco? O Josué diante da cidade de Jericó, aquela fortaleza, e ele vai lá e fica rodeando a muralha sozinho, orando. E de repente o Senhor aparece para ele, uma espada na mão. Aí ele se enche de coragem, diz: agora dá, vai enfrentar. Está com medo aí do desafio que tem pela frente? Se esse desafio é do Senhor, se é o que o Senhor tem para você, encare isso corajosamente, não confiando em si mesmo, mas confiando na força, no poder, na sabedoria do Senhor. É assim que Josué vai. E aí tem mais um outro ensinamento importante aí, versos 7 e 8. Importante para uma vida bem-sucedida. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. As coisas dão certo na vida do crente quando a gente faz as coisas segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui é a Bíblia Sagrada. É interessante isso, né? Porque eu disse que Deus fala ao nosso ouvido. Deus fala de várias maneiras. Mas aqui a palavra é a Bíblia Sagrada. Que ele diz, olha, são os mandamentos que o servo Moisés ordenou. Ele está falando dos livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia ali que já estavam sendo utilizados. Então, situar as palavras e ações sobre os princípios da Escritura Sagrada é fazer as coisas conforme a palavra de Deus. Aí eu disse que a gente precisa de força e coragem. Força e coragem para conhecer a Bíblia. Você conhece a sua Bíblia? Nós estamos vivendo uma época incrível. Incrível. Que os crentes não conhecem a Bíblia Sagrada. A Bíblia é como que o manual para os crentes viverem, e é incrível que os crentes não conhecem a Bíblia Sagrada. Claro que não estou falando dos crentes da igreja de Antioquia, porque aqui o povo conhece bem a Bíblia. Mas, de modo geral, os crentes não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia. Fica a conversa do pastor na cabeça. Então, a ideia é que precisa ser forte e corajoso, que precisa conhecer a Bíblia Sagrada. É 1 hora por dia. E é melhor que essa 1 hora por dia não seja antes de dormir, que aí está querendo dormir. Isso é uma hora que está bem desperto. E fazer a leitura da Bíblia Sagrada, olhando os princípios, aplicando na vida. Ouvindo bons pregadores. Graças a Deus, hoje tem acesso a bons pregadores. Isso tem a ver com aprender a palavra de Deus. Precisa de força e coragem para aprender a palavra de Deus. E precisa de força e coragem para agir do jeito que a Bíblia manda. A gente pegar a família da gente e dizer, não, a minha família vai agir do jeito que a Bíblia manda. O marido vai ter a posição que Deus deu para o marido. E a esposa vai ocupar o lugar que Deus falou que é da esposa. Isso precisa de coragem. Para educar os filhos do jeito que a Bíblia manda, precisa de uma ousadia tremenda. É isso que se fala. Lá no trabalho, na empresa, né? Precisa botar em prática o que a Bíblia manda lá na empresa. E a igreja, como já mencionei, está carente de a gente botar em prática a palavra de Deus nas lidas da igreja. Aí tem várias passagens, né, que falam que isso vai dar certo. Vai dar certo. Jesus disse que a pessoa que faz do jeito que ele ensinou é como um sujeito que constrói a casa num lugar bem seguro. Quem faz do jeito da própria cabeça é como construir a casa num lugar que vai ser levada pelo vento, sem fundamento, sem resistência. Mas quem faz do jeito que o Senhor manda, ensina na sua palavra, é como construir uma casa segura. Salmo 1 também fala disso. Será bem-sucedido aquele que não se desvia da lei do Senhor. Aquele que tem a Bíblia como regra e vai em prática. Fazer as coisas conforme a Bíblia Sagrada dá certo. Ainda que às vezes dá um probleminha, né?
Dá problema às vezes. As pessoas não querem a Bíblia e dá problema. Mas o produto final vai dar certo. Fazer de acordo com a Bíblia dá certo. Inclusive na igreja. Inclusive na igreja. Na gestão da igreja, na vida da igreja. A gente precisa fazer do jeito que a Bíblia ensina. Ainda que muitos não queiram. E para finalizar, isso que está no verso 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Dá temor, fica espantado. Dá, você fica olhando para o problema, para as dificuldades, para os empecilhos, para os obstáculos, para os desafios, aí a gente fica esmorecidos. Pensa no futuro sem Deus, aí fica esmorecido. Mas diz, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A gente precisa lembrar dessa promessa. Confiar que o Senhor está conosco. Jesus, ao despedir dos discípulos, Mateus capítulo 28, foi a palavra final deles. Assustadinho, né? Fiquei imaginando ali a turma, assustada. Porque o Senhor estava com eles ali o tempo todo, e agora o Senhor está indo para o céu. Assustadinho, o que será de nós? Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias da vossa vida. Gente, isso é fantástico. Senhor, eu estou... Saulo tem que ir para o Iraque. Fala, danou. Deus, eis que eu estou conosco. Então vamos embora, Senhor. Então vamos embora. O Senhor está conosco. O Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso, está conosco. A gente pode ir tranquilo, seguro, a despeito de todos os desafios. Salmo 23 que lemos, né? Salmo 46, a ênfase de Deus no Salmo 46. Preguei essa semana em algum lugar, o Salmo 46. Deus, o salmista dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco. Com medo, né? Sujeito crente com medo. Aí o salmista diz, o Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso, está conosco. E enche de coragem. E vamos seguir em frente. Não temas, nem te espantes. Confie no Senhor. Se o Senhor estiver contigo, você... Alguém disse isso, né? Crente, um crente, ainda que seja mulher. Um crente e Deus é maioria em qualquer lugar. Qualquer lugar. Não cheguei um grande desafio, agora um desafio enorme. Deus está comigo? Então é vitória na certa. É vitória. Sozinho é fria, mas com Deus é vitória. É isso, né? É isso. Que Deus nos ajude, nos habilite a colocar em prática esses ensinamentos tão preciosos, né? Tão preciosos. Princípios assim que deram certo na vida do Josué e têm dado certo na vida de muita gente ao longo da história. Esperar o tempo de Deus, discernir aquilo que Deus está fazendo, escutar Deus, agir depois de ouvir a voz de Deus, se alimentar, enfrentar os desafios, se dispor. Eu estou com medo, estou preocupado, mas o Senhor mandou, então vou enfrentar os desafios, confiando no Senhor. Vou fazer de acordo com a Bíblia Sagrada. Vou ter coragem de pegar o filho e dizer, filho, eu vou te educar do jeito da Bíblia Sagrada, marido, eu vou te tratar do jeito da Bíblia Sagrada, igreja, eu vou lidar contigo do jeito da Bíblia Sagrada. Isso é elementar, isso é o caminho da bênção. Fazer tudo segundo a Bíblia Sagrada. E confiar, Deus está conosco. Fiquemos em pé e vamos orar. Senhor, nós estamos vivendo dias conturbados, difíceis, mas quando olhamos para a Tua palavra, nos enchemos de ânimos, nos encorajamos com a palavra do Senhor, que é a instrução do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a botar em prática esses princípios que o Josué utilizou para a sua trajetória, para a sua jornada, e nós conhecemos os resultados disso. Que haja em nós disposição para seguir essas orientações tão maravilhosas. E que o Senhor seja conosco. Não nos deixe ficar olhando para a direita, para a esquerda, mas que possamos olhar para o Senhor, para a palavra do Senhor, e ficarmos atentos aos comandos do Senhor, e seguir em frente, enfrentando os desafios e sendo vitoriosos. O Senhor sabe, ó Deus, dos desafios que os irmãos e irmãs que nós temos pela frente. Que o Senhor nos habilite a fazer conforme a Tua palavra nos ensina. Que assim sejamos bem-sucedidos por onde quer que andarmos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai,
e a companhia preciosa do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém. Amém. Se nós finalizamos, Deus te abençoe, tenha uma boa semana, superando os desafios que o Senhor tem para você.